Mas o que dá pra aprender de bom nessa porcaria desse filme? Foi uma pergunta que me fizeram uma vez quando eu dei uma aula numa igreja sobre fé e cinema. E eu confesso que na situação eu fiquei um pouco sem jeito, porque realmente eu dei exemplo do filme do Poço como um filme que traz muito de uma mensagem cristã no seu conteúdo, mas quando ele me perguntou, já tinha tido um tempo razoável que eu tinha assistido o filme, então eu consegui responder algumas coisas, mas o filme ainda estava bem distante para mim, eu lembrava de pouquíssimas coisas. Então, já que a gente está aí na véspera do lançamento do seu segundo filme, nada melhor do que a gente rever esse filme e pensarmos juntos aqui no canal, então, sobre qual mensagem cristã é essa que o filme passa pra gente em muito sentido. Então, salve galera, se você não me conhece, eu sou o Rafael Fih aqui do Teologia em Hollywood, canal cuja proposta, é claro, é falar justamente de fé e cinema, olharmos para muitas obras que não são necessariamente cristãs, mas que podem passar alguns ensinamentos bíblicos pra gente. Então, chega mais comigo e bora falar do filme O Poço. Bom, eu não quero me alongar muito falando do filme em si, lembrando que essa daqui vai ser uma análise com spoiler, né? Porque é difícil da gente tirar alguns ensinamentos da mensagem do filme sem olhar para o que acontece durante a história. E o filme já tem alguns anos, então se você ainda não assistiu, vai lá, assista e depois volta aqui pra gente trocar essa ideia. Mas sem querer me alongar muito nos aspectos do filme em si, e querendo olhar mais para as partes teológicas, ainda assim não dá para deixar de mencionar como o filme ele teve um timing impressionante, perfeito, que foi justamente na época da pandemia, porque o filme, de toda a sua abordagem, de todo o seu enredo ali, ele dialogou muito justamente com essa época que a gente estava vivendo, todo mundo trancado em casa, com recursos ali limitados, com pessoas que iam no supermercado e pegavam mais do que necessitavam, deixando outras sem suprimentos muitas vezes. Então foi uma época que dialogou perfeitamente com o filme e muitas pessoas sentiram essa mensagem bem próxima de si por causa desse momento que a gente estava passando. Então, olha, o filme ele foi lançado no momento perfeito justamente para esse filme ter sido o sucesso que ele foi. Outro ponto engraçado que vale mencionar aqui é que o personagem lá do Trimagazzi, ele é muito mais icônico do que o próprio protagonista da obra. Eu confesso que assistindo novamente recentemente esse filme, eu pouco, quase nada lembrava daquele protagonista, mas é claro que o personagem daquele velhinho, ele fica marcado na nossa cabeça. E não é possível que a gente não lembre daquele óbvio que ele reiteradamente fala tantas vezes durante o filme. Mas vamos lá, o filme ele tem uma mensagem, uma crítica muito óbvia e clara. Acho que a gente pode responder que sim e não. Né? Acho que sim, porque de fato ele tem uma mensagem, ele tem uma proposta ali que é evidente para todos nós, mas ao mesmo tempo uma crítica política muito visível para todos que estão assistindo ali, mas ao mesmo tempo ele tem no seu subtexto muitos símbolos, muitos subtextos, muitas mensagens ocultas que abrem margem para muitas interpretações e teorias. E eu acho que tudo isso torna esse filme essa grande obra que ela é. De tal forma que a gente assiste o filme, a gente se pega refletindo em tudo aquilo que nós assistimos, a gente cria teorias, cria as possibilidades e etc. E isso é muito legal da gente fazer com o filme. Inclusive, eu acho que o filme ele perde quando o diretor bobocão, ele vai querer ficar dando um monte de entrevista e vai querer ele ficar definindo o que é real e o que não é. Acredito que o filme ele perde muito dessa qualidade quando o diretor faz isso, né? Era muito melhor ele ter deixado o filme ali, ó, vocês interpretam como vocês quiserem. O filme, ele é uma crítica ao capitalismo, né? E é claro que a proposta do canal, né, a gente ficar adentrando aqui em questões mais políticas, mas o que a gente poderia tirar de bem interessante aqui nesse filme é que ele não é uma crítica meramente ao capitalismo. Porque você percebe, há uma fala da personagem de uma das funcionárias ali falando de que não, olha, eles dão alimento suficiente para todos os andares. Só que, para pensar comigo, quem disse que você precisa acreditar nessa fala dela? Lembrando que ela era uma funcionária da empresa e que ela mesma tinha informações a respeito da empresa, mas que muitas vezes essas informações não batiam com a realidade, de tal forma que ela vai falar em determinado momento, olha, eu não sabia que era assim aqui dentro, eu não sabia que era desse jeito. Então ela tinha ali um discurso, ela tinha uma teoria, mas que muitas vezes
vezes não batia com a prática, com a realidade. Então ela falava, o alimento favorito de todo mundo tá aqui, tem alimento para todo mundo. Mas será que é verdade mesmo? E reassistindo a obra, a impressão que eu fiquei é que justamente não. É porque para pensar, no ato final ali do filme, o protagonista ele começa a descer de todos os andares e ele começa a fazer esse racionamento da comida então. E ele fala, uma das primeiras regras que ele estipula é, a gente não vai dar comida para os 50 primeiros andares. Você percebe que de 50 andares ali, umas 100 pessoas já ficaram sem comer. Além disso, a gente vê uma série de pisos ali, de andares, que não tinha ninguém e que o piso, a plataforma ali, ela passava direto. E ainda assim, fora toda aquela racionalização que eles fazem ali, dando que eles acreditavam ser o suficiente para cada um alimentando ali, deixando eles pegar só o suficiente. E mesmo assim, quando chega antes do último andar, a gente vê que a comida ela já tinha acabado. Tendo que eles estavam passando ali por dezenas de andares que já não tinham mais pessoas vivas. E ainda assim, chegou sem alimento no último andar. Então você percebe que parece que mesmo com todas essas regras, com toda essa racionalização, me parece, assistindo assim de novo o filme, que era falacioso esse argumento de que tinha comida para todos. Então o que a gente pode tirar isso? Que o filme ele não é uma mera crítica a uma determinada ideologia, mas na verdade ele mostra pra gente, o que deveria estar claro para todos nós, é de que nenhuma ideologia ela é salvadora. Que não importa as nossas propostas, não importam as mensagens que sejam pregadas, a vida debaixo do sol, ela é canseira e enfado, ela é vaidade de vaidade. Enquanto a gente estiver nesse mundo quebrado, um mundo sem Deus, ele está fadado ao fracasso, ao desespero e à miséria. Então, mais do que uma mera crítica política, o filme ele realmente parece que ele bate com a realidade quando ele mostra esse aspecto, que não é uma mensagem vazia, é independente dos nossos esforços. Ainda assim, o resultado vai ser sempre negativo. Um resultado baseado meramente nos nossos esforços longe da pessoa de Deus está fadado ao fracasso, está fadado à miséria, está fadado ao vazio. Então a gente é lembrado mais uma vez que qualquer ideologia política não passa de mera ilusão. Essa é uma das grandes críticas do filme. E uma outra crítica muito forte que o filme ele faz é justamente de você estar assistindo um vídeo até agora e ainda não ter dado like nesse vídeo. Pior ainda, não ter se inscrito no canal. Então você está esperando o quê? Para fazer parte dessa comunidade. Cada minuto da sua vida que passa e você ainda não é inscrito nesse canal é um nível a mais que você desce ali dentro do pulso. Então, continuando aqui o vídeo, esse filme ele serve como uma grande ilustração dessa doutrina do cristianismo que é da depravação total. O filme em si, ele não apresenta nenhuma solução, mas ele mostra como a nossa realidade ela realmente é desesperador em muitos aspectos. E a ideia da roda da fortuna presente aqui no filme também, ela é muito interessante e também importante de ser lembrado. E o fato de, mais uma vez, esse filme ter sido lançado na época da pandemia, torna sua mensagem ainda mais poderosa. Porque essa ideia da roda da fortuna é, um dia você pode estar aqui, nas classes mais altas da sociedade, e no outro dia a roda ela gira e você está aqui mais embaixo, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a vida ela é justamente imprevisível. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente possa fazer investimentos, fazer planos, por mais que a gente possa guardar recursos, ainda assim a gente não sabe o dia de amanhã. Todos os imprevistos podem acontecer e a gente pode ser acometido pelas piores fatalidades. Por quê? Como diria Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresas. E como o Thiago nos lembra, não adianta a gente fazer 1000 planos, né? Falar, não, amanhã eu farei isso, aquilo, outro. Se não for da vontade de Deus, todos os nossos esforços podem falhar e fracassar. E a pandemia, mais uma vez, foi um evento cataclísmico ali que nos lembrou de toda essa realidade. Quantos planos nós fizemos, quantas propostas, quantos eventos, quantos aniversários, casamentos, quantas coisas, quantas vidas, infelizmente, não foram perdidas. A gente relembrou na pandemia que nós somos meras criaturas, que não estamos no controle de todas as coisas. Então, a ideia representada nessa figura da roda da fortuna nos lembra uma vez mais que somos meras criaturas, que Deus é soberano e nós não estamos no controle de nada. A gente poderia falar um pouco aqui do protagonista Goreng também, porque ele representa muito bem o que seria a própria vida cristã, né? Então geralmente a gente faz essa comparação dele com o personagem do Dom Quixote, que é essa representação mais direta que o próprio filme faz de uma maneira um pouco mais escancarada, claro, tanto com a aparência física dele, com o livro que ele carrega para cima e para baixo e etc. Mas o Goreng ele também lembra muito bem o que seria um cristão. Então ele é alguém que não pertence àquela realidade, ele não pertence ao
poço. Ele é alguém que tem uma recompensa guardada para ele, né? Ele vai receber um certificado no final do tempo que ele passar por ali. E ele, é claro, ele não fica estático diante da maldade ali presente. Ele não pega os seus dons e ele enterra e espera o tempo dele acabar. Não, ele olha para toda aquela realidade terrível e ele se incomoda e ele age. E isso é o que todo cristão faz. Nós não pertencemos a esse mundo, a gente tem uma recompensa final aguardada, um galardão guardado para todos nós, mas ao mesmo tempo a gente não vive estático nesse mundo, a gente não fica parado de braços cruzados, mas a gente, diante da maldade existente, a gente espalha o amor de Deus, a gente espalha a graça divina. Nós somos esses canais da bênção de Deus para o mundo. Esse deveria ser o papel de todo cristão, que é representado muito bem aqui nessa figura do protagonista. Ele inclusive também tem uma espécie de um arquétipo de Cristo bem interessante também, porque ele é alguém que já teve nas duas camadas ali da sociedade, tanto nas camadas mais altas como nas camadas mais baixas. E como Cristo, aquele que estava ali nos andares superiores, ainda assim ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua posição e veio até as maiores profundezas e entregou sua vida para tornar as coisas diferentes, para que todo o universo pudesse passar então por essa redenção, tal forma que é por meio de Cristo que tudo se fez novo. Nós nos tornamos novas criaturas, mas também toda a criação, ela anseia, ela aguarda então por esse dia da revelação dos filhos de Deus, dessa obra que foi iniciada e concluída, é claro, consumada na crucificação de Jesus Cristo. Essa é uma ilustração e um paralelo interessante também que a gente pode fazer aqui. Uma outra ilustração do evangelho do próprio Cristo que a gente percebe aqui no filme é na figura daquela mulher que partilha da sala ali com o Goreng, né? A Imogiri. Me perdoe se eu estiver pronunciando os nomes errados aqui. Mas ela nos é introduzida justamente quando ele está passando pelo andar de número 33, que não é nada mais, nada menos que a idade de Cristo, quando ele dá a sua vida no madeiro, e ela entrega a sua vida literalmente para a sobrevivência, para a subsistência do outro. Ela entrega a sua carne para ser ali consumida para que o outro possa viver. E é claro que aqui acontece de uma maneira bem literal, assim, é uma cena bem gore, bem feia, bem triste também, por sinal. Mas não é à toa que nós, na igreja, realizamos com frequência esse sacramento, esse meio de graça que é a Santa Ceia, em que a gente partilha do pão e a gente se alimenta ali de Cristo espiritualmente. E a gente, por assim dizer, simbolicamente, até espiritualmente, nos alimentamos do próprio Cristo. E esse, como um dos meios de graça, é um desses meios em que nós nos alimentamos como comunidade, como corpo de Cristo, e nós recebemos então essa graça dos céus, essa manutenção da vida cristã por meio desse sacramento que a gente realiza ali com determinada frequência na vida da igreja. A própria criança, né, existem algumas teorias, é claro, que entrando muito mais no campo de teoria, aponta essa criança como uma espécie de Cristo também. Porque para pensar, no meio do filme, durante o filme, ela não tem um pai, ela tem uma mãe de certa forma intocada, que não teve, teoricamente, relações sexuais, e ela concebeu a vida daquela criança, aquela criança pura, no meio de um mundo caído, no mundo quebrado. Ela é essa criança que ela carrega essa pureza de uma mãe que não foi tocada por nenhum homem. E ela nasce então como esse símbolo de esperança e como é aquela que é a mensagem final, que vai mudar e que teoricamente vai restaurar todas as coisas naquele ambiente. Mas é claro, isso aqui entrando muito mais no campo da teoria, até porque o infeliz do diretor, depois ele vai falar que a criança ela não existiu, né, que era tudo coisa da cabeça do protagonista. Só que para pra pensar, ignorando essa fala do diretor, mas se permita viajar um pouco comigo. Você pode até dizer, mas as evidências do filme são, a mãe dela, ela entrou no poço há 10 meses, e por mais que ela tenha engravidado no processo, ainda assim, se a criança tivesse nascido dentro do poço, ela teria meros meses de vida. Não tem como ela ser uma criança já crescida daquele tamanho. Até porque, se a gente fosse usar a lógica nesse filme, a gente ficaria questionando uma série de elementos que nos são apresentados ali e que não cabem dentro da nossa lógica. E o maior exemplo disso é justamente aquela plataforma ali que fica flutuando, voando entre os andares ali sem nenhuma tecnologia aparente. E ela simplesmente voa e ninguém questiona isso. E a gente também não questiona isso. A gente aceita justamente para o desenvolvimento da trama, que mais uma vez a mensagem do filme é mais importante do que está sendo representado ali, né? A gente aceita que esse é justamente um universo paralelo com muitas questões que vão além da nossa lógica. Então, de certa forma, a gente poderia aceitar que aquela criança já era uma criança crescida que nasceu dentro daquele poço. Se a gente fosse teorizar ainda mais, a gente poderia facilmente dizer talvez o tempo dentro do poço corresse de um tempo diferente fora do poço. As pessoas que estão ali dentro, elas não têm noção do tempo, né? Por mais que o Goreng ele tenta fazer alguns cálculos em um determinado momento, a gente vê que ele erra. Por mais que tenha a faquinha, eles fiquem marcando na parede, eles erram. É dito em alguns momentos, né? Nossa, aqui dentro a gente perde a noção do tempo. E a gente poderia aceitar
achar que sim, por que não? Uma coisa um pouco mais sobrenatural que fizesse com que o tempo dentro do poço ele corresse de maneira diferente do tempo fora do poço. Porque o próprio poço não é à toa também que ele é uma representação ali de uma espécie de um limbo, de um purgatório ou do próprio inferno. Então não seria de se admirar que também o tempo ali pudesse correr de uma maneira diferente. Então o que impediria de ter uma criança já crescida ali dentro? E aí o filme ele brinca bastante com essa ideia dessa mudança espontânea ou dessa solidariedade espontânea. E o que a gente vê na realidade, infelizmente, é que essas coisas não existem. Não existe nenhuma mudança espontânea que parta de nós, necessariamente. Na verdade, o que a gente vê é uma mudança que vem do próprio Deus, causada pelo Espírito Santo, né? O que a gente chama de conversão. Não parte de nós mesmos, mas que vem do alto. Não é à toa que essa ideia do novo nascimento também pode ser traduzida como esse nascimento que vem do alto, porque vem do próprio Deus, esse Espírito que sopra como vento e vem de onde quer, que a gente não vê de onde ele vem, mas a gente sente o seu poder, a gente sente sua obra sendo realizada. Então essa conversão, ela parte do próprio Deus, que nós mesmos somos falhos, escravos do pecado, e de nós mesmos nós não tomaríamos iniciativa nenhuma em buscar o próprio Deus. E por outro lado, essa solidariedade espontânea, ela também não existe assim de forma tão romantizada. O filme deixa isso muito claro, mas ao mesmo tempo a gente pode olhar para aquele que, sim, teve uma solidariedade espontânea, daquele que é ofendido pelos nossos pecados diariamente, daquele que é o mais ofendido, mais ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas más atitudes. Mas ele decidiu, de pura e espontânea vontade, não só de entrar no poço em que nós vivemos, mas também de entregar a sua vida por nós, para tornar também nova todas as coisas. O Senhor, o Rei, o Criador de todas as coisas, desceu dos altos céus, deixou o seu trono de glória, abdicou de toda a sua riqueza e habitou entre nós, como um dos menores, como um dos mais pequenos, como um daqueles que a gente olha e a gente não vê beleza e formosura alguma. Mas é por meio dele, é por meio das suas feridas que nós fomos sarados. É por meio da sua morte que nós recebemos vida. É por meio da sua entrega que nós temos tudo. E é por meio da sua queda que a gente pode ascender para o reino dos céus. Glórias a Deus por isso. E mais uma vez a gente é então lembrado justamente do único que é capaz de mudar as coisas. Porque o final do filme, o seu clímax, o que a gente vê? A frase, né, a mensagem é mais importante que o mensageiro. Primeiro que ela reflete também um aspecto muito interessante da vida cristã, onde nós entregamos a nossa vida como mártires muitas vezes em prol do evangelho, para que a semente do evangelho ela frutifique e ela alcance regiões cada vez mais distantes. O nosso sangue, o sangue dos mártires, então, faz a semente do evangelho ela frutificar, ela multiplicar mais. Só que o que a gente vê acontecendo no final do filme é então aquele protagonista ele indo até as camadas mais baixas daquele poço, ultrapassando o último nível ali, indo para completa escuridão, para o vazio completo, para trevas completas, só que com a incerteza de que talvez aquela mensagem chegue no topo e que talvez mude alguma coisa. Que inclusive eu gosto bastante da teoria que vai contrário justamente à teoria da menina ela representar o próprio Cristo ali, mas que a ideia de que a menina ela realmente não existe e o que subiu naquela plataforma foi somente a panacota. E ali é o que a gente vê aquela cena do chefe de cozinha pegando a panacota e ela olhando o fio de cabelo e ele achando que as pessoas não comeram aquele alimento porque ficaram com nojo porque tinha um fio de cabelo. Ou seja, o final do filme ele é totalmente terrível, porque dá a entender de que a panacota ela foi entregue, mas a mensagem ela não foi entendida. Então toda aquela jornada daquele protagonista, toda a aventura que ele passou, a sua vida que ele entregou por aquele lugar, no final das contas não mudou em nada, não adiantou em nada, porque mais uma vez uma realidade sem Deus ela é desesperadora. A vida debaixo do sol é desesperadora, é vaidade de vaidades, mas graças a Deus, porque no mundo em que nós vivemos, nós de fato temos alguém que entregou sua vida. Só que a sua morte, ao invés de ser uma mensagem de incertezas, ela nos dá a segurança de vida eterna. Ela nos é a garantia, a ressurreição de Cristo é a garantia de que tudo se fez novo, de que um novo início foi inaugurado, de que nós temos uma nova vida garantida para nós. E nós somos selados com o Espírito Santo com essa garantia, como essas primícias desse mundo por vir, de que por mais que a gente habite nesse poço terrível, nós temos a garantia de que um lar está guardado para nós, de que esse mundo não é tudo que existe, mas existe uma vida para além dessa, uma vida de gozo, paz e tranquilidade eterna no lado do nosso Deus. Um lugar em que os poços deixarão de existir, de que toda essa briga, essa diferença de classes sociais, de toda essa incerteza
tristeza que a vida nos causa, de toda a miséria, de toda a luta, tudo isso chegará ao fim e a gente viverá em tempos de paz eterno ao lado do nosso Deus. A morte de Jesus não é uma mensagem de incerteza, mas é a garantia da vida eterna para aqueles que estão unidos a Ele pela fé, certo? Então olha só, mais uma vez um filme terrível, grotesco em muitos sentidos, pesado de assistir. Quando a gente olha para esse filme com os olhos da fé, o tanto que a gente pode perceber da vida cristã e do evangelho nele. E aí, qual então a minha expectativa para o segundo filme? Olha, quando a gente olha para o filme do Poço em si, é uma realidade muito interessante, porque a gente olha para esse universo, e eu tenho um vídeo aqui do John Wick que eu falo bastante sobre essa questão de criação de universos fictícios e de como isso reflete justamente a imagem e semelhança de Deus em nós, fica a indicação aqui. Mas quando a gente olha para esse universo, a gente não fica meramente se perguntando assim, mas por que aquela plataforma voa? Quem construiu o poço? Onde que ele fica? Ou coisa do gênero. A gente não se preocupa tanto com essas coisas, mas a gente olha para todas aquelas regras, para tudo que nos é apresentado, e a gente fica curioso justamente para ver quais as reações das pessoas naquele contexto, quais situações desesperadoras podem surgir dentro daquela realidade. Isso é tudo muito intrigante, e esse universo é um universo riquíssimo que realmente me deixa empolgado para esse segundo filme. E eu espero que ele seja tão bom quanto o primeiro. Mas e você? Quais são as suas expectativas para esse segundo filme? E quais são as suas teorias? Quais são as teorias que você gosta? Você tem alguma teoria que não é tão popular assim? Deixa aqui nos comentários e vamos continuar trocando ideias sobre esse filme que é riquíssimo. E eu espero que essa análise também tenha sido rica para você e que você possa, caso você não goste desse filme, que você possa olhar para esse filme com outros olhos. Fechou? Então, fiquem com Deus, galera. Um abraço para todos vocês e eu espero ver você por aqui em breve. Até a próxima. Tchau!